Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Agradecemos aí a participação de todos aí nesse encontro aqui, assim, para a gente discutir um pouquinho apresentar um pouquinho sobre o programa Trends IT da Softex, né? Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação breve aqui, assim, dando uma introdução sobre o assunto, né? E logo mais o Isolê e a Glaucia, mais quem ainda? Mais Marcelo, tarde, então, Francisco aqui. na sequência, nós Francisco. teremos a apresentação do Francisco, comentários da Gláucia e apoio da Fernanda. Beleza, então. Maravilha, então. Vão ser em muitas mãos aí. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, tá, vocês coloquem no mudo o microfone aqui. Bom, a gente vai fazer uma apresentação do programa Trends IT, né? Primeiramente, eu vou falar de uma problemática do sistema de TIC, né? Então, o que acontece? Todos somos aí, não sei quanto aí já conhece, mas setor de TI aqui do Oeste Paraná, você tem a Associação de Iguaçu IT, e tem 45 empresas associadas, a maioria de empresas da área de desenvolvimento de software, né? E algumas outras empresas da área de tecnologia, consultoria também, tá? Então, com essa reunião aqui, nós esperamos que, assim, ter uma compreensão do total do problema da falta de mão de obra em TIC, né? Uma compreensão da proposta de solução do Soltex e a formação de um grupo de trabalho multidisciplinar para a formatação do programa aqui na nossa região, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar aqui assim do problema da evasão dos cursos da área de tecnologia da informação, né? Nós temos assim em torno de 80% de evasão no ensino superior, onde geralmente se matriculam no curso em torno de 40 alunos e acabam se formando apenas 10 estudantes aí assim na é, no final, né? 10 ou 15 estudantes, né? Então, seriam as causas aqui, assim, dentre as que a gente já encontrou aí em literatura, pesquisas feitas, né, da dificuldade com a abstração, né, principalmente assim, ligado à área de conhecimento de matemática, lógica, olha assim, não tem clareza ainda do que é a carreira, né, alguns alunos ainda acreditam que vão fazer um curso de informática, um curso de jogos, né, curso básico de Word, Windows, Excel, né? Muita gente acaba entrando no curso superior para fazer concurso público e acha que vai aprender sobre o básico de informática, né? Tem aluno que entra também acreditando que o aprendizado de programação exige um empenho intelectual, empenho de persistência, né? E não se encontra, talvez, nessa geração ainda. Tem bastante gente que não tem persistência para poder seguir na área até dar continuidade, né? Conhecimento de oportunidades da área, né? Principalmente locais, né? Muitas vezes empresas de tecnologia não são conhecidas dos estudantes, assim, e dificilmente ficam sabendo das oportunidades dessas empresas aí. Dificuldade de encontrar oportunidades na área, encontrar as oportunidades de conseguir aproveitar essas oportunidades quando não tem experiência, porque muitas vezes as empresas elas exigem um certo conhecimento na área. Aí a dificuldade de aplicar o conhecimento na prática, né? Certo? Elas não encontram projetos, estágio para poder aplicar o conhecimento. E a falta de perspectiva profissional causada basicamente por uma série de fatores, né? Então, o que acontece? Como não tem vagas para todos os estudantes, antes assim, fazer estágio, fazer projetos, assim, muitos estudantes ficam assim sem, e daí encontram dificuldade, digamos, de participar, de trabalhar na empresa de tecnologia. Muitos estudantes não têm renda, e para poder ter renda, eles têm que trabalhar lá, digamos, o estudante de tecnologia tem que trabalhar como caixa, empacotador no supermercado, trabalhar como entregador, ou trabalhar mesmo na própria indústria, cortando frango, que é muito comum aqui na região oeste do Paraná.
em atividades que não têm muito nada a ver com a área de tecnologia, eles não conseguem aplicar o conhecimento deles. Especialmente, digo assim, os alunos, digamos, cursos de integrais aí, o aluno tem às vezes se dedicar a tempo integral, não consegue encontrar, às vezes, oportunidade, né, para poder, nas empresas, porque muitas empresas precisam de que a pessoa vá lá, trabalhe o dia inteiro na empresa, faça um estágio de 6 horas diárias, e ele não pode fazer as 6 horas diárias por causa do turno, do curso dele ser integral, e, e, de assim faltar esses momentos aí poder aplicar esse conhecimento. Então, por outro lado, também as empresas assim, elas também têm a gente pode falar assim da falta de mão de obra em torno de 400 mil profissionais até 2024, né? Então, o problema é que a pandemia antecipou essa demanda ainda por cima, em 3 ou 4 anos, e, o que a gente tem visto é que, assim, que é, além dessa demanda, a demanda nacional, né, tem a demanda internacional que leva profissionais, assim, qualificados para trabalhar para o exterior, né? Então, um programador em um office que tem experiência pode prestar serviço em qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma oportunidade para o pessoal que se forma na área, né? Mas a gente fica que assim sem condição de assim, as empresas sem condições às vezes, de competir em termos de remuneração e perde esses profissionais e esses profissionais precisam ser repostos na mesma velocidade são perdidos, né? Os estudantes eles têm sem experiência, eles precisam de muitas horas de qualificação dentro de uma empresa, dependendo da função, precisa de 2 anos para que o programador tenha prática, digamos assim, para que ele comece a dar resultado para as empresas, certo? Então, muitas vezes não é só do tempo, é preciso de um tempo de prática para poder conseguir. Então, uma das propostas também é transformar esse tempo de prática, né, para assim, talvez em projetos que antes mesmo do estudante entrar na empresa, né? Ou às vezes trabalhar com programas de estágio, programas de projetos, assim, para que o estudante desenvolva a prática já já ainda na universidade, uma tecnologia voltada para que a empresa utiliza, né? Então, uma das outras colocações é que assim, que as tecnologias muitas vezes usadas pelas empresas não são as mesmas ensinadas, né? Então, muitas vezes na universidade se foca em algumas tecnologias e daí o que acontece? A empresa precisa pegar alguém que conhece programação e ensinar outra linguagem para o estudante. Ou, digamos, ainda faltam, digamos assim, também formações em outras áreas, né? E os profissionais, e as empresas de tecnologia precisam de profissionais de várias áreas de tecnologia, precisam para suporte, para teste, para infraestrutura. Então, o que acontece? Nem sempre vai precisar de um programador. Muitas vezes a pessoa diz assim, tem uma dificuldade de conseguir se aperfeiçoar, se aprofundar na área de ciência da computação, na área de engenharia, né? Mas com certeza, às vezes, assim, com o conhecimento que ela tem, ela já teria suficientemente conhecimento para trabalhar na área de suporte, na área de teste e outras áreas, até na área comercial, da área de tecnologia. É melhor que a pessoa tenha conhecimento de tecnologia do que talvez o conhecimento de outra área, né? Então, a realidade é que as empresas elas têm muito mais demandas assim, por diversos profissionais e os profissionais que já estão atraídos para o setor de tecnologia para estudar na área, muitas vezes só precisa de um empurrãozinho a mais para assim, para poder entrar numa empresa de tecnologia, ainda enquanto estão estudando, para poder se manter estudando e ter um sustento já ou uma renda para continuar os estudos, certo? Então, esse é o problema que assim que a gente vê que assim hoje é uma principais causas que eu acho, né? Tem várias outras aí, tem várias causas que podem não levar à desistência dos alunos dos cursos de tecnologia. Mas se a gente considerar que tem várias funções e propor, digamos assim, um ambiente onde o aluno já tenha consiga uma renda, consiga aplicar o conhecimento, consiga
digamos assim, fazer o estágio dele e ter de alguma forma, já vai continuar trabalhando na área e vai ganhando conhecimento com um pouco mais de tempo através do ganho de experiência prática. Bom, seria isso aí minha introdução aqui assim sobre o assunto. Isolei quem que seria talvez a pessoa agora que faria a apresentação aí. Obrigado, Nilmar. Obrigado, em teu nome, eu cumprimento todos os presentes. Agradeço o teu tempo e de todos aqui, a resposta e essa adesão ótima aí de mais de 20 empresas nessa agenda que foi proposta, organizada aí pelo Iguaçu Haiti, capitaneado por você em tão curto espaço de tempo. Vejo que nós temos uma proposta realmente de atratividade. Infelizmente, o Edvar, que é o diretor executivo do Núcleo Softex Campinas, que faria a apresentação hoje, não pôde estar conosco em função de problemas de saúde familiar, justificado, e aí conseguimos, durante o dia de hoje, para não ter que postergar esse encontro, conseguimos uma solução e veio o time de peso aqui do Núcleo Softex Campinas. Nós teremos a apresentação do Francisco, aí com comentários da Gláucia e suporte da Fernanda, que estão conosco agora. Então, e eu também, junto com a Gláucia, comento na sequência, na expectativa aí de termos algumas direções possíveis a partir da proposta de valor trazida pelo Trends IT. E para isso eu convido o Francisco que faça a apresentação aqui para todos os presentes do que é, né, e os detalhes do Trends IT para que todos conheçamos e possamos estar dentro da mesma página para conversar em relação a essas possibilidades. Francisco, a palavra é tua. Tá, Joel, obrigado, Isolé. Estou me sentindo uma mesa redonda de futebol, né? Porque Francisco apresentando, Gláucia comentários, né? Então tá ficando animado aqui, mas Rects by é, Glaucia. pois é, né? Mas é só antes de começar, foi até bom, foi muito bom o Nilmar ter contextualizado essa realidade aí que ele tem detectado em relação aos estudantes, né? Porque a gente costuma dizer assim, a cereja do bolo desse nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a residência lá na frente, ela, ela vai possibilitar de uma forma muito intensa que o residente, né, que pode, e talvez seja o estudante, seja o aluno, ele tem uma vivência muito interessante profissional lá na frente. A residência ela tem esse propósito, mas ainda que os estudantes não consigam chegar na residência, porque essa vai ser uma realidade também, ainda assim, finalizando as etapas iniciais do programa, a gente também vai falar que é o nivelamento e o aprofundamento, eles vão estar bem aptos a pleitearem vagas no mercado, eles vão estar muito bem capacitados, eu até diria qualificados para pleitear vagas na área de TI, e vagas que vão além dos dois cursos que a gente está preparando, que é o Full Stack, né, e também o Mobile. Nós entendemos que os estudantes que finalizarem essas etapas, né, de Full Stack de Mobile, eles vão estar, sim, também preparados para atuar em outras áreas no mercado de TI. Tá? Então, acho que vai combinar bastante aí, vai dar uma liga boa no nosso programa em relação aos estudantes. Isso estou falando pelo lado dos estudantes, dos alunos, claro. Pelo lado das empresas também vai ser ultra positivo, porque elas vão estar tendo a oportunidade de inserir dentro delas, né, dentro dos seus ambientes respectivos, estudantes também qualificados, também preparados. A gente sabe que isso é uma pedra no sapato do mercado, né? Então a gente espera e a gente quer muito contribuir para que a gente consiga também dar essa ajuda que é muito relevante para o mercado na área de TI, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui, então, a apresentação. Tá aparecendo aí para todo mundo? Está assim, Francisco. Tá ótimo, porque eu não estou vendo aqui a cara de vocês, mas
Vou colocando, então, aqui. Aqui, pronto. Bom, então, está aqui o nosso Trends IT. Contextualizar rapidamente a Softex para o pessoal que não conhece. A Softex Campinas. Aqui tem um slide seguinte que eu vou falar sobre ela rapidamente, mas nós estamos fazendo 30 anos, né, agora em 2023. Nós somos fundados, entre outras entidades, pela Prefeitura Municipal de Campinas, a Unicamp, que são membros do nosso conselho, e além de uma quantidade ali relevante de empresas associadas. Embaixo ali tem vocês estão vendo a logomarca da Softex, né? A Softex é uma entidade nacional, fica sediada lá em Brasília. Nós somos parte do sistema Softex, estamos em Campinas, mas a Softex do estado de São Paulo é a Softex Campinas, né? Que ela operacionaliza diversos projetos aí com recursos públicos, né? Nós temos um credenciamento no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, né? E também nós somos credenciados lá no Comitê da Área de Tecnologia da Informação, desse mesmo ministério, para poder gerenciar, para poder operacionalizar esses recursos públicos. Aqui nesse slide tem bastante texto aqui, mas assim, é aquilo que eu tinha contextualizado aqui atrás, né? Sobre a nossa fundação há 30 anos, a nossa caracterização jurídica é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público, lembra bastante uma ONG, mas é um pouquinho diferente. Somos um elemento centralizador de um ecossistema, né, com mais de 400 empresas, né, de base tecnológica na região de Campinas, né, na Grande Campinas, mas nós temos uma atuação também, acho que no próximo slide, em núcleos, polos em outros estados, inclusive. Falei que a gente também é um dos agentes, né, do sistema Softex, e entre as nossas atividades aí, as principais, diversos projetos na área de conhecimento, área de capacitação e formação de capital humano. Aliás, o Trends IT que a gente está conversando aqui é um dos nossos grandes projetos, o maior no momento de capacitação. Nós implantamos metodologias, né, internacionalização de empresas, atuamos com funding, então é uma gama grande aí de atividades desenvolvidas. Já falei também que nós somos credenciados no CAT, lá do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E uma coisa que é importante, né, pessoal? Com esse credenciamento, nós somos habilitados a realizar esses projetos que eles são amparados pela Lei de Informática, né, no âmbito lá das PPIs, né, que são projetos de programas prioritários, né, de interesse nacional. Nós ainda somos a entidade gestora aqui de um arranjo produtivo local de TICs, né, de software aqui da região de Campinas, a APL de Games do estado de São Paulo. São projetos bem sólidos que nós estamos envolvidos aqui, e temos ainda um reconhecimento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do estado de São Paulo. E ali tem uma informação ali que a gente está, embora esteja falando de Campinas, né, que nós atendemos milhares de estudantes, né, da região de Campinas, temos os 5 polos regionais, mas nós também, para esse projeto, como nós estamos atuando em outras frentes, outros estados, né, a gente, inclusive o Paraná, claro, a gente também vai seguramente atender uma gama grande de estudantes nesses outros polos aí. Pessoal, bom, aqui tem algumas logomarcas das entidades que são parceiras nossas, né, que nós temos um envolvimento. Eu vou começar a falar aqui propriamente dito do Trends IT, vou contextualizar um pouquinho o histórico dele. Eu acabei não comentando antes, mas assim, vocês tendo alguma dúvida, fiquem à vontade para interromper, senão a gente pode fazer um meio de campo aqui mais no final da apresentação, tá? Então, como é que nasceu o Trends IT? Isso é importante. O Trends IT, ele faz parte, ele é um braço do que foi, do que é, né? O Upskill, que é um projeto de capacitação muito sólido que nós tivemos, que iniciou ali em 2019, ele ainda está em andamento, ele permanece ativo, mas tem o Trends IT, ele tem uma etapa adicional que a gente vai falar sobre ela. Bom, como é que isso começou tudo? Em 2019, né, a Softex, ela tinha identificado naquela época, tem um pouquinho a ver também com o que foi falado, né, aqui no comecinho,
sobre a falta de mão de obra técnica especializada naquela época, que já não era segredo para ninguém, mas estava começando a apertar bastante, estava ficando muito emblemático, né? Para dizer o mínimo, essa realidade. Existia, paralelamente, uma concorrência internacional muito acirrada, então aqueles grandes profissionais, aqueles que se destacavam mais, eles acabavam atuando no exterior, né? Muito assediados, né? Com grandes benefícios, grandes salários, enfim, isso era uma realidade muito complicada, que a gente sabe que existe até hoje. Havia também um descompasso no modelo educacional, né, em relação às necessidades da empresa. A gente sabe que a instituição de ensino, por mais que ela busque, por mais que ela procure, é muito difícil ela conseguir se manter no mesmo compasso das exigências, das necessidades do mercado de trabalho, né? E na área de TI isso é pior ainda, né, pela natureza da área. E as empresas, por um outro lado, isso também era uma dor que as empresas relatavam para a gente naquele momento, era o investimento que elas tinham que fazer nos profissionais que entravam, né? Então, de um lado, as instituições de ensino não conseguiam dar o preparo apropriado, e esses profissionais, quando entravam na empresa, claro, eu estou falando daqueles profissionais assim que estavam iniciando, né? Os desenvolvedores, por exemplo, eles não tinham aquele preparo adequado e a empresa tinha que perder ali 2, 3 meses para dar uma lapidada, digamos assim, naquelas arestas que precisavam ser aparadas, né? Então, isso tudo era muito complicado. A Softex, ela se juntou com o Instituto Eldorado, que é um grande instituto de tecnologia aqui de São Paulo, que vocês devem conhecer, né? E também com algumas outras instituições de ensino, algumas universidades, e nós levamos essa realidade para Brasília, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações, na época era o ministro lá, o Marcos Pontes, né, o astronauta, que a gente costuma lembrar, e eles adotaram, eles compraram a ideia, fizemos um lançamento do programa em Campinas, isso ainda em 2019, e a partir dali foi, então, iniciado o Upskill, que foi um programa que tinha, então, tinha uma capacitação muito sólida na área de TI também, capacitação também envolvendo hard skills, soft skills, mas não tinha a etapa da residência, que é essa etapa que é o grande diferencial do Trends IT, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Resultados alcançados aqui do Upskill, né? Os 7 polos em 4 estados, né? Os estados acabei não falando, pessoal. Rio de Janeiro ali na região serrana, Goiás, vocês aí no Paraná, né? E aqui em São Paulo. Houve o envolvimento de mais de 100 mil alunos, né? Lembrando, repetindo que até hoje nós temos muitos alunos na plataforma, mais de 100 empresas se associaram, institutos de tecnologia e universidades que se envolveram também. Nós temos uma plataforma que ela oscila hoje entre 900 e 1.000 vagas que são continuamente disponibilizadas ali para os profissionais, né, na área de TI, e essas vagas são muito amplas, tá? Vão desde vagas assim para juniores, desenvolvedores iniciantes, até pessoas com uma bagagem maior, né, seniores e por aí vai. Mais de 7 mil elementos de aprendizagem, né, que foram oferecidos nos cursos, e os cursos ali organizados de conhecimento, mais de 200, né? Então, uma gama bastante grande, são números que comprovam o sucesso do que foi e do que é o upskill. E a partir desse pequeno histórico, a gente pode, então, entrar agora aqui no que é o Trends IT, né, nesse programa que nós estamos levando e apresentando aqui, na capacitação e residência, então. Tá ali a definição, né? O nosso propósito é o aperfeiçoamento do portfólio, né, das competências técnicas e comportamentais, né, os softs, os famosos soft e hard skills, e com o período de residência após essa etapa inicial, né. Para que os alunos, quer dizer, a gente está falando aqui de alunos, pessoal, quando a gente fala alunos, são as pessoas que estarão fazendo os cursos, né, aqueles que estarão dentro do programa, mas não necessariamente eles serão estudantes, tá? A pessoa não precisa necessariamente ser um estudante para poder entrar no programa, né? A gente vai falar um pouquinho só, acho que no próximo slide, sobre o perfil dessas pessoas. E o objetivo é prover mão de obra técnica especializada, né? Com possibilitando esse portfólio de competências que seja diferenciado para o mercado, né? Alinhado com essas necessidades que as empresas e que os institutos de ciência e tecnologia eles possuem no momento. Público-alvo.
aqui sobre ele, né? Os alunos egressos, né? Então, os alunos que estão concluindo a formação nas instituições de ensino, né, de nível técnico, quais são os cursos técnicos e os cursos superiores. Pode ser aluno de qualquer etapa do curso? Pode, mas nós entendemos que aqueles alunos que estão da metade para o final do curso, ou principalmente no último ano, eles vão ter uma bagagem acadêmica um pouco mais sólida, então acho que eles vão estar um pouco mais aptos a terem um desenvolvimento superior no curso. Mas, se for uma pessoa que está iniciando ali, que se identifica, que quer embarcar, será muito bem-vinda também. Podem ser os profissionais que atuam em outras áreas, inclusive os que estão desempregados, ou aqueles que desejam ingressar na área de TI, né? A gente sabe que tem pessoas que se identificam, que desejam entrar, mas de repente não tem um caminho, não tem uma luz, e o programa ele pode ser uma bela porta de entrada. E os profissionais que já estão também na área, né, mas eles querem fazer uma atualização, uma reciclagem, né, evoluir ali no portfólio das competências, né. A gente vai falar sobre isso também, mas assim, as competências comportamentais, os soft skills, eles são muito fortes nesse programa. E essas competências comportamentais, que elas foram pensadas para integrarem o programa, elas foram as competências que nós levantamos junto ao mercado de TI, né? Então, são competências que elas são mais voltadas para esse mercado, porque a gente sabe, as competências comportamentais, elas são fantásticas em qualquer área. Quem que não quer uma pessoa com perfil de criatividade, de liderança, de trabalho em equipe, né? Mas a gente sabe que na área de TI, algumas elas são um pouco mais prementes e a gente procurou trabalhar com essas competências no nosso programa. Bom, os perfis profissionais, né? Ali no programa anterior, no Upskill, a gente falou sobre uma quantidade enorme de cursos, né? Mas aqui o que a gente está canalizando, a gente está focando somente em dois, que é o desenvolvedor full stack, né? Para a web, vai poder atuar, por exemplo, com front page, com front-end, back-end, né? Por exemplo, e o desenvolvedor mobile, para iOS, para Android. Então, são os dois perfis aí que a gente vai atuar. E nas etapas do curso, mais para frente tem um slide aqui que ele mostra um gráfico, fica um pouquinho mais fácil de entender, mas assim, as etapas elas são compostas por uma etapa de nivelamento, uma de aprofundamento e a residência lá na frente, que é quando ele vai atuar diretamente na empresa. O nivelamento, ele tem o teórico e tem o prático, né? Então, ali no teórico é quando aquela pessoa está entrando, né? Ela vai estar tendo contato com aquelas primeiras linguagens de programação, por exemplo, né? Depois ela vai ter um conhecimento um pouco mais diferenciado, né? Um grau de complexidade um pouco maior no nivelamento prático, depois ela vai já para a etapa de aprofundamento em full stack ou mobile, e paralelamente, durante já os dois níveis, ela vai estar em contato com o programa, né, com a ementa para competências comportamentais, né, para soft skills. Então, soft skills ela vai desenvolver desde o início do programa, não vai ser só numa etapa ou na outra. E no finalzinho ali, a residência profissional, também a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma coisa importante que a gente colocou no programa, isso não estava originalmente previsto, mas a gente sabe, né, pessoal, a inteligência artificial generativa ela está muito em voga, acho que é o nosso grande divisor de águas atualmente, é o grande paradigma, né, talvez do momento em relação à tecnologia. Então, nós fizemos uma jornada, nós criamos uma jornada de inteligência artificial generativa. Ela foi aprovada também pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós conseguimos introduzir, então, no nosso programa. E vai ser muito bacana porque o estudante, o aluno, no caso, ele vai estar tendo contato com a inteligência artificial generativa, então, a partir de um determinado momento do curso, né? A gente está falando aqui um pouquinho do ChatGPT, né? Porque ele é o mais comum, mas a gente sabe que tem outro, tem o Bard, por exemplo. Ali está explicando um pouquinho sobre a inteligência artificial, que vocês já conhecem, claro. E a aplicação no curso, está falando ali embaixo, os alunos serão introduzidos a essas ferramentas, né?
e vão aprender na prática os potenciais, os usos, né, as vantagens, desvantagens, como trabalhar da melhor forma, da melhor maneira possível, formulação de códigos, consultas e por aí vai, né? Então, tem várias coisas bacanas que eles vão que eles vão ter um envolvimento em relação à inteligência artificial. Uma coisa bacana que a gente também introduziu no programa são os desafios de programação, né? Eles são um complemento pedagógico do programa de capacitação, né? Ali no nosso caso, o programa de capacitação da residência em TI. E esses desafios, eles serão relativamente simples, né, no início, mas eles vão ter uma progressão na complexidade das atividades, né? Então, eles serão propostos ali para os alunos, também serão realizados também por meio da inteligência artificial, vai ter dicas ali, nós ofereceremos soluções para esses desafios, caso ele não consiga, o aluno, ele próprio, ele por si só finalizar ali aquele desafio, a gente vai ter depois a solução para ele aprender, para poder, enfim, se manter nesse processo de desenvolvimento e conseguir acertar depois ali na frente, porque serão vários desafios. Falando ali, né, eles visam acelerar o processo de aquisição das competências, no desenvolvimento do software e deixar o aluno preparado para a etapa da residência, né? E por que não para a vida profissional? Então, esses desafios deixarão eles muito mais aptos, né, para encarar ali na frente a residência. E eles são, ali, por fim, elaborados considerando as demandas reais do mercado de trabalho. Esse gráfico que eu tinha comentado para vocês, aqui dá para entender um pouquinho mais, então, como é que vai funcionar, né? Então, ali no nivelamento teórico e prático, que é aquela etapa inicial do curso, né, vai variar ali de 2 a 3 meses. Claro, os alunos que se dedicarem mais, de uma forma mais intensa para o curso, eles vão poder finalizar isso um pouco mais rapidamente, né? Nós entendemos aí que o ideal é que o aluno dedique pelo menos 12 horas por semana para os cursos, né, para o programa. Ele vai ser avaliado ali no final, vai ser ranqueado, e os que passarem irão para o aprofundamento, e aí sim eles vão ter que optar entre ficar no full stack ou no mobile. No final, também essa etapa vai durar de 3 a 4 meses, no final eles também terão uma nova avaliação, serão ranqueados para ir para um processo seletivo para a residência em si, né, a residência que está ali na frente. E como eu tinha falado antes, né, no decorrer de todo o programa, eles vão estar ali desenvolvendo soft skills, né, para depois também ter uma avaliação no finalzinho. E os soft skills, durante os soft skills, eles vão poder ali, tem fóruns de discussão, vai ter monitoria, né, mentoria de carreira, mentoria técnica. Então, o estudante, ele sentindo a necessidade, ele vai poder pleitear ali, poder conversar com um mentor, com um monitor, para tirar as dúvidas dele, para dar uma luz ali para ele. E os fóruns de discussão, uma coisa que é bem bacana, a gente criou um fórum que a gente já considera que está sendo bastante bem sucedido ali na plataforma Discord, né? Então, os alunos, eles entram, eles tiram dúvidas, eles conversam entre si, já estão iniciando ou continuando, né, o desenvolvimento do networking deles, que a gente sabe que isso é relevante, né, importante. Então, é bem bacana e a gente tem certeza que vai aumentar mais ainda a quantidade de participantes ali no Discord discutindo todo o programa. E ali mais na frente, né, tem também os desafios de programação ali embaixo, né, tá junto ali da seleção, mas o desafio de programação ele vai anteceder, né, ele vai estar ali assim, junto ali da etapa de full stack ou de mobile, para finalmente depois irem para a residência. Neste slide aqui, a gente já está quase terminando, pessoal, dá para vocês terem um pouquinho de noção um pouco melhor, um pouco maior, né, de como que serão as entradas. Como vocês estão vendo ali no nivelamento, né, já iniciou em abril, e as entradas elas podem acontecer no decorrer da etapa, né? Então não existe aquela data fechada, só pode entrar, sei lá, a cada quinzena, no início, no dia tal do mês, não. Eles podem ir entrando ali no decorrer desta etapa, que ela é bem elástica, né? Ela vai ali, a gente está prevendo que ela vá mais ou menos até março do ano que vem. Nós estamos buscando mobilizar, nós temos 3.000 vagas, né? É o que foi acordado com o Ministério de Ciência e Tecnologia,
mas nós temos hoje já mais de 5 mil estudantes, a gente tem certeza que a gente vai conseguir chegar fácil ali a 8 mil, mas cabe muito mais gente nessa etapa de nivelamento, né? Por que isso? Porque a gente sabe, depois ali em amarelinho, né, o aprofundamento, a gente sabe que infelizmente existe uma evasão muito grande, tem gente que não se identifica, tem gente que repensa, né? Então, já é um funil ali e a gente espera ter ali em torno de 1.000 vagas, né? Numa etapa que vai durar, que é o aprofundamento, que vai levar de 2 a 4 meses. Ah, e ele também já iniciou, né, ali no mês de julho, e a nossa previsão é que a residência ela inicie agora em outubro, né? Nós já temos empresas interessadas, empresas com vagas em aberto, ah, ah, e aí nós vamos ter 3 etapas ali de entrada de residência, né? Essa agora em outubro, iniciando em outubro, na pior das hipóteses, talvez novembro, uma ali em fevereiro e uma em junho do ano que vem, porque o programa ele finaliza em dezembro do ano que vem. Como a residência leva 6 meses, né? Obviamente, os últimos que vão entrar têm que entrar ali no finalzinho de maio do ano que vem, né? E nessa residência a gente então espera ali o nosso comprometimento ele foi de 100 vagas, mas nós entendemos que nós só vamos conseguir dobrar essas vagas, né? Porque o que nós estamos oferecendo para as empresas é que para cada residente que ela tenha, ela, ela patrocine um residente, porque o programa não tem custo para a empresa, né? Os recursos da bolsa dos residentes, lembrando que o residente ele vai ter uma bolsa de R$ 1.100 por 6 meses, que é o período da residência. Esse recurso, ele é do próprio programa, é um recurso ali concedido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, é um recurso público. Então, nesse sentido, a empresa não vai gastar nada. Mas a gente está oferecendo, e tem empresas que estão entendendo isso, e elas estão aceitando essa nossa sugestão, né, esse nosso convite, para que ela tenha um residente e que ela patrocine um segundo residente. Então, de repente, se ela é, busca contratar um residente, ela tem 2. De repente, se ela quer ter 2, ela pode ter 4. De repente, ela consegue dobrar, né? Para cada um que ela tem, ela patrocina ali um e vai ser, independentemente disso, a gente sabe que é uma vantagem grande para a empresa, porque a empresa vai receber ali, como eu falei no comecinho, né, da apresentação, pessoal, um profissional muito bem preparado, né? Ele pode entrar ali, tudo bem, ele vai estar iniciando na empresa, mas ele já pode ser um desenvolvedor júnior, por exemplo, né? Então, e daí para mais, né? Então, enfim. Então, só voltando ali, a gente espera poder dobrar essa quantidade aí de 100 vagas, né? E a gente está também buscando ter mais vagas, né? O nosso projeto, ele prevê essas 100 vagas, os recursos são para 100 vagas das bolsas, mas ainda nós estamos indo atrás para aumentar essa quantidade. A gente acredita que a gente vai conseguir. O que a gente espera aqui, pessoal, ter um engajamento, então, dando uma última resumida, né, de 3 mil alunos, mas como eu falei, já temos mais de 5 mil na plataforma e a gente tem certeza que a gente chega fácil em 8 mil e vai superar 10 mil, porque é muito fácil, a gente está acionando várias das instituições de ensino, as entidades parceiras aí para ajudar nessa jornada aí. A capacitação dos 100 mil alunos, né, como eu falei, o aprofundamento dos 500, pelo mobile e pelo full stack, e a residência para 100 profissionais. A abrangência, né, o Núcleo Softex Campinas é que está coordenando o projeto, né, com apoio da Softex Nacional, claro, mas além da região metropolitana de Campinas, a gente também está em outras regiões importantes aqui do estado de São Paulo, nós temos um polo em São José dos Campos, ali com Vale. Oi, perdão? É o Tique Vale. O TIC Vale, né, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, obrigado, Glaucia, e também ali no Centro-Oeste Paulista, e nos estados, como eu tinha comentado antes, Paraná, Goiás, a região serrana do Rio de Janeiro. E os desdobramentos óbvios, né, que são o que a gente realmente deseja, a gente entende que a gente vai conseguir a contribuição para diminuir essa mão de obra, essa escassez da mão de obra técnica especializada, a gente quer poder trazer um pouco de luz nessa seara, né, atender a demanda gerada pela transformação digital, auxiliar os profissionais
da área de TI nas vivências reais, né, das condições, das exigências das empresas do mercado onde atuam, né, e a residência vai ajudar muito nisso, né. Foi falado aí um pouco do estágio, né, no começo. Uma das vantagens do estágio, quem faz estágio quando está numa empresa, é ser confrontado com as realidades reais, né, do mercado de trabalho. Muitas vezes o estudante, por mais que a instituição de ensino ela aponte como que é o mercado de trabalho, ele só tem essa real noção quando ele está ali, né, dentro da empresa, colocando a mão na massa. E, de certa forma, esse viés também ele vai valer para a residência, logicamente para aqueles que forem estudantes, né? De repente aquele profissional que já está na área há algum tempinho a mais, né, mas que também chegar lá na residência, isso talvez tenha um peso menor, mas ainda assim não vai ser desimportante. Bom, pessoal, é isso. Acho que agora a gente pode aqui abrir para as perguntas, né, para as dúvidas que vocês eventualmente tenham, e ficar à disposição aqui de vocês. Eu, a Glaucia, a Fernanda também. Então vamos lá. Eu vou tirar a apresentação, eu vou tirar aqui a apresentação, tudo bem? Bisolê, não precisei complementar nada, ele já foi Perfeito, totalmente claro. foi super. Eu Maravilha. queria, Nilmar, com a tua licença, eu queria fazer alguns endereçamentos aqui, né, a questões antes da gente passar para as perguntas e interações. Mas, primeiro, né, fazendo um sublinhado em algumas questões e entrando nas entrelinhas. Ele não é só um programa de capacitação, mas é um programa de capacitação e emprego. Então, ele se vale de uma plataforma que as empresas naturalmente já vão poder compartilhar as suas vagas em aberto dentro da plataforma onde estão os candidatos. E toda a abordagem é direcionada por problemas. Então, qual é o problema principal? É você ter um encaixe entre uma pessoa efetivamente pronta, capacitada, egressa, por exemplo, da academia, que esteja adequada à necessidade das empresas, de forma que você tem um programa ponte de ligação entre a academia e as empresas. Assim sendo, ele não compete com a academia, né? Ele não compete com as empresas, mas ele ajuda a conectar estas pontas. E como o programa como um todo, ele é direcionado ele tem que ser direcionado de alguma forma, e quem dá o tom do problema são as empresas. O que é importante que nós tenhamos é um número, nós começarmos a povoar e ter essa densidade de empresas, quiçá aquelas que tenham interesse nas bolsas e ou melhor, em receber os bolsistas, porque é o recurso mais finito, mais raro que se tem dentro do programa. Agora, esse não é só uma oportunidade, mas ele é uma janela de oportunidade para uma série de outras questões, que efetivamente se conecta às duas linhas objetivas onde estão os grandes indicadores do programa, que são empresas e são pessoas. E o nosso papel é ajudar a trazer as empresas, né, porque nós agradecemos o teu papel, a tua articulação pelo Iguaçu Haiti, e, de outro lado, também buscar trazer as instituições de ensino superior e outros lugares aonde estejam esses profissionais. Localmente ou regionalmente, nós também estamos buscando ampliação desse número de vagas para a residência técnica. Mas o que nós gostaríamos? É de termos empresas e termos instituições de ensino parceiras. Por quê? Porque não é só essas duas carreiras, né, ou essas duas trilhas profissionais que endereçam a carreiras de TI, que é o front-end e o full stack, mas que nós tenhamos isso como uma janela de entrada, como o Francisco apresentou, que por trás do Trends IT nós temos o upskill, que tem todo aquele ambiente com as oportunidades associadas. Então, com isso, eu encerro dizendo assim, né, agradecendo, apresentando mais uma vez a equipe técnica do lado da Núcleo Softex Campinas, que o Francisco apresentou, a Glaucia está junto conosco aí para ajudar tecnicamente, assim como a Fernanda. E eu estou aqui como coordenador do projeto, ou melhor, do programa no Paraná, e tenho apoio e articulação regional da CESP Paraná. Dito isso, né, eu retorno a palavra para você e vamos adiante aí para escutar o nosso público também.
Maravilha aí, parabéns aí, Francisco, pela apresentação, do Lê também pelo esclarecimento, né? Então, aqui nós temos, na verdade, aqui mais ou menos metade empresas e metade academia, tá? Professores, coordenadores de curso de tecnologia, da área de tecnologia, participando aqui desse encontro aí. Então, assim, eu não sei se vou colocar uma pergunta aí, os demais podem ir fazendo perguntas, pensando. Se quiserem colocá-las no chat ou erguer a mãozinha aí para perguntar aqui assim, pelo microfone. Então tá, vamos começar a fazer o seguinte. Nós sabemos que temos aqui na nossa região uma diversidade bastante grande de tecnologias que são usadas pelas empresas e de trilhas. É possível as empresas criarem as trilhas que elas querem para poder colocar, formar para conseguir que os estudantes sigam aquelas trilhas de formação, e isso entraria também na residência, como um programa de residência também? Como é que seria isso aí? Nilmar, a plataforma da Upskill tem as 36 trilhas formativas que correspondem basicamente a áreas de competência e especialidade dentro de TI nas empresas. No entanto, a porta de entrada que nós estamos trazendo nesse momento é o Trends IT. O Trends IT ele foca não só em duas trilhas específicas, como que são o full stack e o front-end, mas ele faz os dois ciclos que foram apresentados pelo Francisco, que é o de nivelamento e de aprofundamento, e este percurso termina com a concessão de bolsas. Então, o Upskill só vai oferecer bolsas para em torno de 100 pessoas nessas duas áreas. Complementar um pouquinho, Isolê. Oi, sim. Oi. É que, assim, o Upskill é um programa finito, né? Como você está dizendo. Ele tem um recurso limitado para um número de vagas. No contato inicial que a gente teve com as empresas, nós identificamos algumas carreiras que podem dar oportunidade depois dos alunos continuarem crescendo. Então, por isso que a gente definiu inicialmente, a gente até gostaria de ter mais perfis, mas a gente definiu inicialmente o desenvolvedor full stack voltado para web e o desenvolvedor mobile, né? Então, seriam esses dois perfis, e a gente acredita que ele se preparando nessa carreira, ele pode depois continuar em outro banco de dados, segurança, quer dizer, outras áreas de TI podem ser complementarmente alcançadas. Aí, como o Isolê disse, a plataforma Upskill permite, né, acesso a essas outras áreas. Tá? Então, lá tem todo um grupo uma jornada inteira de cursos na área de segurança, na área de BI, games. Então, aí tem 36 carreiras diferentes para os alunos se aperfeiçoarem. O Trends IT focou para a gente poder colocar foco, para a gente poder avaliar, para a gente poder depois selecionar os melhores para as empresas. E outra coisa que eu acho que é importante, quer dizer, o conteúdo que está ali dentro, a gente definiu em conjunto com as empresas, que é aquilo que elas mais precisam, né, para complementar aquela formação, né? Para quem não tem tanta formação, tem o nivelamento, mas foi buscar aonde ele não pode deixar de ter um conhecimento para poder desempenhar bem ali na sua residência. E essa foi a ideia. E como nós temos, então, esse programa rodando com metas claras até dezembro de 2024, é por isso que eu comentei que a porta de entrada não é só uma porta de entrada, mas uma janela de oportunidades a partir desse programa. Mas nós temos que, antes de buscar outros potenciais, endereçar a esse desafio e buscarmos as empresas. A partir disso, nós podemos criar outras e eventuais situações, mas, primeiramente, o que deve ser endereçado
pensar e buscar empresas que estejam interessadas em receber bolsistas nessa área e fazer o ingresso delas dentro do programa, ao mesmo tempo em que buscamos os alunos para fazer o encaixe entre empresas e alunos na perspectiva de capacitar os melhores recursos possíveis. Por trás disso, existem outros diálogos no nível regional, olhando para que nós possamos ter um número maior de bolsas, com investimento dentro do Paraná, ampliando essa possibilidade. Mas isso, nesse momento, ainda são hipóteses, é um trabalho que está sendo feito. E, novamente, não podemos perder o foco. Tem que começar por aqui. Agora, tem todo um conjunto de soft e hard skills dentro desses 7.000 elementos de aprendizagem em 36 trilhas formativas que nos permitem uma série de outras coisas. Projetos que nós temos, ou a adequação do projeto no nível local, que nós temos conversado com outros ambientes, são possíveis. Mas aí é o nível de customização e nós temos que ir indo para e passo para ver quais são as possibilidades de execução. Elas não estão afastadas, elas são até estimuladas, mas temos que ir de acordo, né, andar de acordo com a velocidade que o nosso veículo aqui permite hoje. E o veículo nos permite um número limitado de questões e um foco estratégico, especialmente em atender essas questões, correto, Glaucia? Mas, assim, pensando que temos aí por trás do Trends IT com as bolsas nessas duas áreas, suportando os alunos a serem alocados nas empresas, existe também um componente, um motor por trás disso, que permite uma série de outras questões. Entrou uma pergunta aqui. Sim, deixa eu falar a pergunta ali. A pergunta do Ciro, Marco. Ele é coordenador do curso de Ciência da Computação da Unesp de Foz do Iguaçu. Ele parabeniza pela iniciativa. A parte da residência é remota ou presencial? E a residência é para os alunos da região da empresa? Posso responder? Ela pode sim. ser remota, ela pode ser remota e pode ser presencial, depende da empresa, da demanda da empresa. Aqui em Campinas, a gente já começou a montar os editais de seleção, tá? Então, a gente monta junto com a empresa vai definir o profissional que ela almeja, que ela está buscando, né, para fazer parte dos seus projetos. Por exemplo, essa empresa que a gente está montando o edital é totalmente remota, porque eles não estão trabalhando presencialmente, o que é bom, porque pode gerar vagas para pessoas de várias regiões do país que estejam participando na plataforma. Tá? Agora, não acredito que isso vai acontecer com todas as empresas. Tem empresas, tem projetos que as demandas podem ser parcialmente ou totalmente presenciais. Aí, com certeza, nós vamos ter que identificar alunos de regiões perto ou que tenham interesse em se mover, né, para esse local onde vai acontecer a residência. Uma observação importante é que o programa nasceu com uma perspectiva de abordagem híbrida, que precisou ser alterado em função justamente do momento inicial, que foi o momento da pandemia. Ele rapidamente teve que se adequar à abordagem remota. E, no entanto, o aprendizado permitiu que isso acontecesse, né? Mas também existe o desenho que permite esta abordagem híbrida, inclusive encorajando as empresas que tenham e os ecossistemas que estejam organizados para que tenham os mentores de dentro das empresas interessados em receber esses bolsistas que já atuem na ponta, dando mentoria e já monitorando quem são os alunos que estão lá e criando uma relação de proximidade e tendo aquele olhar clínico em cima de quais são os alunos que teriam o maior potencial de interesse das empresas. Correto, Glaucia? Beleza. Outra pergunta aqui do Dr. Carlos Caneco. Ele parabeniza aqui do ótima iniciativa. Ele é coordenador, o Carlos Caneco é coordenador de sistemas de informação
da Centro Universitário DC de Foz do Iguaçu. A recomendação é alunos meio do curso para frente, para melhor aproveitamento, mas existe a limitação técnica com relação aos conteúdos iniciais do curso de graduação? A pergunta que eu vou repetir. Mas existe limitação técnica com relação aos conteúdos iniciais do curso de graduação? Não, não existe uma limitação técnica. A ideia é dar oportunidade, inclusive para quem queira mudar de carreira. Obviamente, quem tem uma formação mais sólida na área de TI vai ter uma chance de fazer esses cursos, essa preparação até com uma velocidade maior, eventualmente, né? E complementar e estar mais pronto para aquela vaga de residência. Mas a gente incluiu toda essa parte de nivelamento teórico, prático, para que a gente consiga também dar a base para aqueles que estão ou iniciando, ou gostam da área, querem mudar de carreira, e que precisam de uma formação mais sólida. E aí a gente tem também espaços, fóruns, onde a gente pode até recomendar cursos adicionais, caso o aluno esteja com dificuldade numa certa área, porque não é da formação básica dele, né? A gente dá esse tipo de apoio também. Beleza, então. Uma pergunta. Ninguém fez a pergunta, mas eu vou fazer a pergunta aí. Os professores podem ter acesso a esse conteúdo? Eles podem, digamos, utilizar esse conteúdo aí como material complementar ou material, digamos assim, de estudo mesmo da disciplina deles, para os alunos estudarem a disciplina para esse complementar, como se fosse um material complementar ou básico para as aulas deles? Sim, com certeza. Principalmente o upskill, né, que tem uma variação, né, uma variedade de cursos muito maiores. Nem me lembro quanto que era, Francisco, 200, 400 cursos, mas são as 36 jornadas que nós falamos, é isso, né? Isso, passa de 200. Passa de 200 cursos. Ali tem um material muito interessante para os professores para usarem como complementação da aula, e é totalmente gratuito. Para falar a verdade, na plataforma Workcover, existem alguns cursos premium que são pagos, até baratinho, mas são pagos. Mas tem uma gama de cursos gratuitos que cobre todo o conteúdo. Tá? Isso a gente garantiu desde o do início da E o que é montagem. mais importante, e o que é mais importante é que a gente tem uma janela de oportunidade para trazer a academia para dentro. Isso não só pode completar e reforçar as atividades letivas dos professores, como isso pode buscar ser reconhecido pelas instituições de ensino e contar como horas complementares de atividades formativas, enfim, aí na linha de extensão. Tanto até mesmo na mentoria de turmas, né, o quanto nos conteúdos que podem ser cursados pelos alunos. Então, nós temos a condição de ajudar e apoiar as instituições de ensino para ir nessa direção e tornar não só a plataforma mais amigável, inclusive interessante, como isso repercutir sobre a base de alunos disponível para as empresas. Eu percebo que, não sei se é possível, né? Tem muitas instituições de ensino aí, às vezes tem carência de um material pronto para aplicar, porque os alunos têm que sempre recorrer, digamos assim, a produzir apostilas ou contratar, digamos, com empresa especializada, a produção de materiais, apostilas, para poder aplicar nos cursos. Né? Então, a Diana, quer falar? Diana, pode ir? Isso, às vezes é até parte de complemento dessa outra pergunta aí, mas talvez eu perdi o início aí da explicação, só para esclarecimento.
esse processo de aprendizado, eu entendi que ele é feito ali via o canal ali, né? E como é que é o sistema de avaliação? Ou seja, vai ser feito essa seletiva, né, desses quem são os bolsistas, e acredito que esteja mediante uma avaliação. Por que o questionamento? Até porque, digamos que eu aloque, né, esse estagiário aqui dentro da empresa, agora falando como empresa captando a mão de obra aqui, né? Como é que vai ser esse processo de avaliação, uma vez eu alocando ele aqui, né, e ele sendo um certo bolsista, como é que vai ser esse relacionamento empresa com essa entidade, digamos, que esteja patrocinando esse bolsista? De que forma vai ser feita essa avaliação? Para mim falar, não, realmente é uma pessoa que está produzindo aqui dentro, porque até então, no processo de avaliação, talvez ele esteja bastante vinculado aí à teoria, a provas, não sei qual que é o processo de avaliação, né? E depois, mediante a prática, é um pouco diferente, né? Ou seja, realmente coloca a mão aqui na massa. E qual que é a expectativa desse processo de avaliação com as empresas? O que a gente busca é que essa residência complemente a formação do aluno, né? Então, a gente quer que ele participe de projetos efetivos, né? Que seja realmente uma extensão do que ele estudou, né? A avaliação, ela vem sendo feita ao longo do processo. Então, ele termina a nivelamento, tem uma avaliação. Ele termina o aprofundamento, tem uma avaliação. Ele tem os desafios, né, que o Francisco colocou, que é uma forma de instigá-lo a desenvolvimento prático, né? Como nós estamos falando de uma plataforma, sei lá, de 1.000, 5.000 alunos, você não tem como corrigir. Então, a gente montou todo um sistema, a gente montou um espaço no Discord onde eles podem trocar ideias sobre a solução, né? E a gente colocou na plataforma um sistema de define o desafio, dá umas dicas e explicando para ele como fazer, né? Então, se tiver dificuldade, ouça as dicas, você aprender um pouco mais. Mesmo assim, se tiver dificuldade, olhe a solução proposta, para ele identificar onde é que ele não está conseguindo. Por quê? Isso porque a gente não consegue corrigir. A gente pretende, dos últimos que vão para a residência, esse sim vai ter um desafio ninja, que a gente vai fazer um tipo hackathon e corrigir, Entendi. e olhar. Que seria Mas já a gente, codificando, né? Entendo que às mas a vezes... gente quer que eles comecem a codificar, desenvolver antes. Por isso os desafios. Os desafios são propostas deles já irem colocando os conhecimentos na prática, tá? E trocando ideias, mas foi bem legal. Os alunos fizeram várias soluções, colocaram no GitHub, colocaram lá na plataforma para trocar com o outro, né? Eu fiz assim, e se usar aquilo, faz aquilo, porque você não tem uma solução só, né? Para um problema colocado. Então, assim, é uma forma de estimular e de trazer mais para a prática. Ah, entendi. Então, desculpe, pode continuar. Só fechando a sua pergunta, mas a seleção, por exemplo, para a sua empresa, os critérios é a empresa que define. Tá? Então, se para você é importante que ele saiba isso, ou você quer perguntar ou quer fazer uma prova, você pode fazer uma entrevista, pode fazer uma prova, aí vai depender da empresa como ela quer fazer para selecionar. Então, para cada empresa que tiver vagas, a gente vai montar um edital específico e convidar os alunos na plataforma que já estejam, né, já tenham passado por essas avaliações mais teóricas para participar. Tá. E a partir daí, então, na medida que vamos chamar ele do estagiário colaborador, esteja dentro da minha empresa, eu também, então eu posso enquadrar ele dentro de um processo de avaliação como um júnior, por exemplo. Sim, porque aí os critérios de avaliação são de vocês, né? A relação com o residente é da Softex, né? Porque para dar bolsa não tem vínculo empregatício, não é estágio, tá? Não se configura estágio, faz parte do processo de aprendizado dele, é uma capacitação, é a parte final do processo de capacitação.
Tá. Era a minha outra pergunta, né? Justamente para entender melhor esse regime de captação, né? Porque se ele não vai enquadrar nem como estágio, nem CLT, então ele seria via A bolsa. programa, bolsa. É uma bolsa que a gente, como CIP, tem como se diz? Esse direito, né? Essa capacidade de oferecer. Então, o Uhum. contrato é diretamente com a gente. Essa bolsa, só complementando também, ela lembra um pouco uma bolsa, é como se fosse uma bolsa de pesquisa, né? Elas lembram um pouco aquelas bolsas nos moldes do CNPq, né, Glaucia? Então, acho que Isso. Porque o CNPq também é uma OCIP, né? Um órgão dessa natureza, que sim. tem essa preliminar, de conceder as bolsas, como nós temos. E agora, só usando um pequeno gancho, que uma instituição de ensino me perguntou aqui em São Paulo, e pode ser que isso aconteça também, então, assim, não seria impossível. O que ela me perguntou, Francisco, se eu tiver um aluno que está numa empresa fazendo a residência, eu sei que não é estágio, ok, mas eu posso validar as atividades dele como estágio obrigatório? Que existe o tal do estágio obrigatório nas instituições de ensino. Uhum. Se a instituição, e como é que funciona? Normalmente, quando ele está no estágio obrigatório, ele vai fazer lá um relatório dizendo as atividades que ele está desempenhando, que ele está desenvolvendo naquela empresa. Ora, como as atividades que ele vai estar desenvolvendo ali na residência, elas estão intrinsecamente atreladas à realidade das atividades que ele desenvolveria como estagiário, e pode ser até que supere isso, se ele levar lá para a instituição de ensino dele, para a universidade dele, olha, eu estou desenvolvendo essas atividades lá na minha residência, e ela fala, nossa, legal, eu vou validar isso como carga horária de estágio obrigatório. Ok, isso é uma coisa da escola com ele. Não, não quer dizer em nenhum momento que vai ser feito um contrato de estágio, mas a gente sabe que muitas vezes o aluno ele já é um funcionário CLT, por exemplo, mas ele já atua na área e aquelas atividades que ele usa como seletista, ele faz um relatório e a instituição de ensino valida como estágio obrigatório. Se a instituição quiser fazer isso em relação à residência, ok, também não tem problema nenhum, tá? Não vai ser gerado nenhum contrato adicional por causa disso. Estou falando isso porque pode ser que o aluno em algum momento ele pergunte, e isso é uma possibilidade, tá? Só para vocês entenderem. Perfeito. E mesmo o CIP, né? Ele também configura, porque quando se fala de estágio, tem toda aquela documentação que a empresa precisa preencher, avaliar, dar o feedback para a universidade e tal. Ela também vai ter esse processo ou não existe? Não, não, não vai ter. Tá, Vai ter. perfeito. É outra realidade mesmo, tá? Tá bom. Obrigada, pessoal. Bom, teve umas perguntas aqui no chat aqui, da Jane Ângela. Esse chamamento para os alunos, como será feito? É geral e toda a área de atuação do Saltex? Ou é local? Como é que funciona isso? Os chamamentos estão sendo feitos pelos parceiros, né? Por isso nós estamos conversando aqui com vocês hoje. Quer dizer, a gente quer que as instituições de ensino divulguem para os seus alunos, para que eles possam participar da plataforma e depois concorrer, participar dos editais para as vagas de residência, tá? A gente já tem alunos andando aqui de São Paulo, de uma forma geral, do estado inteiro, já tem um tanto do Paraná, né, que o projeto começou lá com o Isolê lá em Curitiba, então já tem alunos. É interessante, conforme a gente faz parceria num local, como com vocês, do Iguaçu, que você tenha alunos da comunidade e empresas com vagas na comunidade, porque aí você vai poder fazer um match mais preciso. Se não, por exemplo, hoje, se não entrar aluno de vocês, as empresas vão poder buscar por algum aluno de outra região, se for remoto. Presencial já não daria, né? Mas o ideal é ter os dois lados para completar o match, né? Ter alunos daí e ter vagas daí também. Por isso que nós Isso estamos mesmo. conversando com todo mundo. Exatamente. Então, bom, pessoal, até coloquei no chat assim, um link do grupo de trabalho de Trânsito TI Iguaçu IT. Quem quiser participar, assim, das próximas reuniões, assim, para a gente poder
organizar um grupo de trabalho, assim, para rodar o programa aqui no oeste do Paraná. Daí eu já criei o grupo de trabalho aí, quem quiser entrar e participar, inclusive quem assistir a gravação depois, esse link vai ficar no vídeo no YouTube também gravado, né? Daí o pessoal já vai entrando no grupo de WhatsApp para receber informações aí a respeito do programa e de fazer as próprias ações aí que definindo assim, as linhas de, de tecnologias que vão ser utilizadas assim, e saber como é que vai poder se inscrever cada empresa e cada instituição, certo? Aqui tem uma mensagem aqui do Bruno Porto, parabéns pela iniciativa, o pessoal está falando trabalho e estudo, me lembrou muito a comunidade DF de São Paulo. Com eles tivemos bons resultados, os alunos possuem grupos, desafios, hackathons e grupos de trabalho, né? Da Jane aqui também, Ângela, sou de IES, também algum material para que possa repassar para o grupo coordenador aqui? Tem algum material para poder... Acho que a própria apresentação, né, seria interessante. Aham. Vamos jogar dentro do grupo do WhatsApp, né? Que foi criado já, o pessoal que quiser ir se inscrevendo, a gente já colocou aqui no grupo. Acho que o Isolei caiu fora, agora vai entrar de novo aqui. Depois eu vejo aqui. Também Isolei aqui assim, por favor, aguarde aceite. Ah, tá. Estou chegando hoje por aqui, desculpe, tal coisas foram ditas. Ah, tá, tranquilo. Antônio, a etapa de residência será cumprida em regime de tempo integral, com carga horária de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, durante o período de 6 meses, envolvendo atividades práticas no ambiente de trabalho, apoiado por profissionais da empresa ou instituto tecnológico. Isso complica para o curso que é integral? Isso complica para o curso que é integral. Alguma consideração? Talvez ele precise terminar, ou passar para a noite, trabalhar de dia, né? Ou terminar de fazer o curso para conseguir fazer a residência, porque precisa de uma disponibilidade mínima para poder participar de um projeto dentro das empresas. Senão fica... Assim, se for negociado com a empresa, digamos, 20 horas, por exemplo, ele se dedicar uma tarde, uma manhã, ou durante a semana, 20 horas é possível? Ou tem que ser 30 horas? O acordo que a gente fez assim com o Ministério é 30 horas. Ah, A tá. princípio, a gente tem que cumprir o que foi estabelecido, né? Então, tá. Não sei se é Porque possível. porque se forem 20 horas, ele atuaria 4 horas por dia, né? Segunda a sexta, por exemplo. Período, né? E aí fica fora do que realmente que a Glaucia comentou, né? O nosso comprometimento são as 6 horas diárias, né? Então, se ele estuda em período integral, por exemplo, vai haver um conflito de horário, né? Como é que ele vai ter tempo para se dedicar na residência, né? Então, seria... Período integral é mais difícil. Se ele estudar talvez de manhã, ele pode sim. pegar 6 horas, começando da 1 até 6, 7, entendeu? Pode fazer uma coisa mais flexível. Aí também depende da empresa aceitar. Tem um comentário aqui do Isolei que precisamos de 2 tipos de organizações para rodar o programa, empresa e instituição de ensino. Estamos abertos a auxiliar os ingressos no programa, certo? Beleza. No caso das instituições de ensino, o papel seria somente divulgação ou existe alguma outra forma de participação? Olha, divulgação Em é mais princípio... importante para os Não, alunos pode complementar. entrarem, de ser complemento, para os alunos participarem, né? A gente, como falou, a gente oferece os cursos da Workover para ajudar os alunos, mas eu acho que como mentoria talvez fosse o papel mais importante, apoiando os alunos a buscar carreira ou apoiando em dúvidas técnicas. Eu acho que a instituição tem um papel aí que pode ser relevante. Eu É isso que você ia falar? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia complementar, né? Em princípio, quer dizer, no mínimo a divulgação, né? Para
mobilizar os alunos, mas a instituição entendendo que é importante designar 1, 2 professores, por exemplo, para fazerem parte desse corpo da mentoria, ou mesmo alunos que estejam mais desenvolvidos para, de repente, lá na frente serem monitores, por exemplo, ok, existem essas possibilidades também. Assim, Deixa eu só aproveitar. O sim, Neymar, professor sim, Fernando falando. Fernando. Em relação à questão das trilhas ali de tecnologia que ele vai estudar, full stack e mobile, mas dentro delas existem tecnologias específicas que ele vai escolher, ou a empresa já vai definir quais que ela tem interesse, ou é aberto para o aluno escolher qualquer coisa? Trilha, ela segue um caminho, né? Ela indica algumas linguagens. Então, é Java, as coisas mais básicas e mais necessárias. E tem algumas coisas adicionais. Para o mobile, tem outras. Aí depende, mas assim, a gente não abriu totalmente o leque. Por exemplo, você vai na plataforma da Workover, você chega num back-end, um front-end, tem, sei lá, 7 linguagens diferentes, ou plataformas. Aí a gente fechou um pouco para poder seguir um aprendizado, tá? Tanto no full stack como no mobile. Foi em Java ou full É stack? baseado em Java, depois Python, as coisas que as empresas mais demandam. PHP, Sim, sim, PHP. Tá, no caso de mobile, A Xamarin a gente tirou, porque não estão usando muito, né? Aí tem aquelas plataformas para desenvolvimento mobile, que eu esqueci como chama, que a seu Ionic, o Flutter. Flutter, a gente baseou mais no Flutter, o uso do Flutter, que porque a gente foi atrás das empresas para entender o que elas estão mais precisando e demandando. Tá? Então, basicamente, a gente seguiu essas regras aí. Temos duas pessoas com a mãozinha levantada aí. Não sei agora qual foi o primeiro, mas vou passar primeiro para as damas. Gente, Obrigada. Boa tarde, pessoal. Acho que quem já está há mais tempo com o projeto, como eu mencionei no chat antes, estou chegando hoje, talvez eu esteja um pouco mais perdida, mas eu já trabalhei em empresa, né, para prover estágio, jovem aprendiz, e ainda que nós tivéssemos bolsas interessantes, considerando aí 6 horas, 30 horas semana, é extremamente difícil conseguirmos fechar as vagas, né? E aqui nós estamos falando de um programa que provê uma bolsa, sim, uma oportunidade de residência, mas no final das contas é o acadêmico olhar que ele vai ter que abrir mão, talvez, de uma outra oportunidade que ele já consiga ingressar no meio de trabalho, porque assim como em outras áreas, de fato, a mão de obra é escassa. Para vocês que já estão atuando, ou que estratégias vocês têm utilizado para realmente conseguir trazer o pessoal para dentro do programa? Isso se a pergunta for pertinente aqui também, mas é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que essa sua preocupação existe, sim. Tá? A gente entende que os alunos melhor preparados, normalmente, eles já vão para alguma vaga ou de estágio ou de programador, e talvez não seja esse o nosso público. A não ser que ele também precise uma complementação, a gente está disponível. Tá? Mas, sei lá, se ele for de um nível muito bom, talvez não precise. Agora, ele pode entrar na plataforma para complementar com essas coisas que as empresas estão demandando. Aí eu acho que pode ser interessante para ele. E com soft skills, porque muitas vezes as empresas reclamam, né, que tem bons profissionais com uma formação técnica sólida, mas quando entram na empresa encontram dificuldade, né, no se portar, no agir perante os grupos. Então, a gente procura incentivar esse lado também. Tá? Então, a gente quer, com esse programa, ajudar, talvez, uma segunda camada desses alunos, né? Não esses que
brilhantemente já saem com emprego, mas aqueles que precisam de uma última milha para poder ajudar na sua empregabilidade. A gente quer exatamente melhorar isso, tá? Fazendo alguma coisa prática. E ainda um pequeno complemento, Gláucia, eu não sei como é que está a realidade aí no Paraná, mas pelo menos aqui em São Paulo, nós temos informações de que para quem está entrando no mercado, aquele pessoal que está iniciando, não tem tanta vaga assim, tá? Aquelas pessoas que estão já ultra capacitadas, qualificadas, a gente sabe que esse pessoal realmente é disputado a tapa pelo mercado. Mas para quem está entrando, existe um déficit, digamos assim, de vagas, tá? E esse vai ser o grande público, mesmo aqueles que se destacarem mais nas etapas iniciais, né, de nivelamento, de aprofundamento, quando eles forem para a residência, eles ainda vão precisar ter uma oportunidade, né? Então, nesse sentido, vai ser um complemento, assim como eles podem conseguir um bom estágio, um bom emprego ali, eles podem também conseguir entrar numa boa empresa que vai dar uma oportunidade dele por meio da residência, né? Então, acho que a gente acha que se complementa nesse aspecto, tá? Bom, Perfeito. Nestor, bom, Nestor, se quiser. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Nestor, sou professor e coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Zé Perrudão. Uma pergunta, se eu tiver um acadêmico que se interessar no programa, vai ter mais conteúdo para disponibilizar para eles? Porque as perguntas serão grandes, são em grande quantidade. Você diz professores Alunos, que para os queiram alunos. alunos. Tem mais conteúdo? É, Tem. material para divulgar, além, como se fosse dos slides, além, mais ainda, mais informações. Ah, tá, para a pessoa se inscrever no programa, você quer dizer assim, Para o aluno se para ele inscrever no programa, entender. sabe? A Ah, gente tá. pretende fazer um flyer, alguma coisa de convite, alguma coisa assim, você está pensando? A gente pode Isso. fazer, junto às universidades, a gente pode fazer lives explicando o programa e convidando para participar. Francisco está fazendo isso com algumas instituições de ensino aqui em São Paulo. Exatamente. A gente pode fazer um webinar, por exemplo, se o professor achar pertinente, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Tem o Flyer vai direcionar para a página do Trends IT, que lá já tem bastante informações, fala sobre as inscrições, fala sobre o edital, que tem um edital, né? São verbas públicas, então tem muita informação ali, né? Então a gente tem como ajudar nesse sentido também. Isso é nesse sentido mesmo, porque vai ter chuva de perguntas e aí quando a gente não souber responder, aí fica aquela situação, tá? Não, vamos fazer o Então, tá seguinte, bom. a gente está criando um grupo de trabalho ali assim, o grupo de WhatsApp, né? E daí as ações de divulgação, a gente faz umas reuniões aí assim, e vamos propondo algumas ações de iniciativa para fazer a divulgação para os estudantes, né? De repente a gente pode fazer uma live ou pelo YouTube, né? Ou pelo negócio IT, alguma coisa assim, para divulgar, para os alunos assistirem fazendo perguntas, né? De montar uma equipe aí de pessoas aí que façam e respondam todos aí. Pode pensar numa ação assim. Bom, é só uma questãozinha assim. Eu até participei de um tempo atrás aí de um programa aí. A gente teve uma dificuldade bastante grande dos alunos se encorajar e participar do programa, por talvez eles não julgarem um programa de bolsa de estudos, né? Porque por eles não se julgarem competentes ainda de entrar em função de estarem nos primeiros anos. A gente tem observado assim que os estudantes eles ainda estão, junto com a nova geração, eles estão bastante cautelosos ou assim em entrar em alguns programas, né? A gente poderia talvez trabalhar alguma coisa assim com os professores para poder incentivar e encorajar eles a ter participação. Mar, só rapidinho, eu tô em trânsito agora, em coisa de 5 minutos eu estou chegando na escola para pegar minha filha, a garagem é subterrânea, muito provavelmente eu perco o sinal, mas no que eu puder sair de volta, eu retomo aqui o contato, tá? Beleza, então, Zoleto. Obrigado aí. Mais alguma pergunta, alguma consideração aí?
Só para ficar claro, então, acho que a gente vai receber agora, na sequência, lá no grupo do Whats, esses slides que foram utilizados aqui, links de inscrição, etc., esse material inicial para a gente levar para as instituições de ensino, certo? Exatamente. A gente talvez, com o Isolê aqui, alinhamos, talvez se vai precisar mais algum grupo de trabalho aí, assim, para a gente poder alinhar algum ponto, né? A gente faz mais um encontro, mais uma conversa, se for necessário, né? Daí, mas eu acredito que a gente já pode trabalhar aí na formatação do programa, aí, assim, e nas inscrições das empresas no programa, né? E depois nas inscrições dos estudantes. Tá? A Certo? única coisa assim que eu vou alertar aqui é sobre o flyer, tá? Que vai ser importante para poder divulgar. Esse flyer eu não vou ter como disponibilizar para vocês agora de imediato, mas essa semana está mais curta, mas até quarta-feira acho que vocês conseguem receber. Porque a gente já tem aqui, a gente só está dando uma olhada, assim, de repente fazendo algum pequeno ajuste, mas já existe, tá? Então acho que até quarta-feira dá para liberar para todo mundo. Maravilha. Mais alguma perguntinha, pessoal? Bom, acho que podemos encerrar por aqui, Disponível né? aí, se tiver outras questões, nós estamos aqui, a equipe, eu, Francisco, o Isolê, A gente vai para pedir que vocês responder entrem, outras questões. se puder entrar no grupo do WhatsApp lá, que a gente criou específico para isso, acho que vai ser bom esse, para a gente trocar informação lá. Pode ser? Nossa, muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que podemos encerrar por aqui. Já são 18 horas, né? Foi mais de meia hora além do previsto, né? Mas acho que foi boa a gente gerar essa interação com perguntas aí, para que todos esclareçam as dúvidas e quem ficar com a gravação depois também vai ter mais informações, tá? Agradecemos a participação de todos aí e nós vamos avançar aí no grupo do WhatsApp, que eu passei no link, assim, no chat para vocês. Daí quem quiser ter mais informação, acompanhar assim, e ter material de divulgação, a gente faz outros encontros aí, também outras lives aí, para poder gerar mais divulgação. Bom, gente? Então, Tá tá. ótimo, Tchau pra obrigado, vocês Vilmar. aí. Encerrando a Tchau, gente, gravação obrigado, aqui. boa tarde. Tchau pra vocês, então. Obrigado, tchau, tchau, boa tarde.